Boa noite, irmãos. Espero que vocês tenham passado um ótimo dia juntamente com seus queridos. Espero que vocês tenham aproveitado bem tudo aquilo que foi preparado para vocês no culto da manhã, da mensagem, das escolas bíblicas, das aulas, para todas as faixas etárias. E agora estamos juntos para mais uma vez adorarmos ao Senhor e prestarmos um culto ao seu nome. Que o seu coração esteja preparado para esse momento, que você preste um culto que realmente agrade a Deus e o glorifique. Nós vamos orar neste momento pedindo a bênção de Deus para este momento. Amado Pai, muito obrigado pela oportunidade que tivemos nesse dia, pela manhã, escutar as lições da Escola Bíblica Dominical. Obrigado, Deus, pelos professores dedicados que têm se preparado para transmitir para nós a Tua Palavra. Que esse culto de agora, Deus, tenha a direção do Senhor, que o Teu Espírito Santo use a vida daqueles que estarão contribuindo para que nossa vida seja edificada neste momento, através dos números especiais, através da mensagem, que sejamos fortalecidos no Senhor e na força do Teu poder. Aceita a nossa gratidão, em nome de Jesus. Amém. O Senhor e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. O Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. E agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. O Senhor e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. É o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és
és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossa vida. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Sobre toda a terra e céu. Aflição e fome, paz que se apaga em ambição e dor. Olhamos para o céu, somos eleitos a nunca temer, não desistir desta terra que nos deu, pois já por nós venceu. Se nós nos humilharmos e a te buscarmos, tu nos escutarás. Vem esta terra com teu poder sarar. Somos povo teu, selados pela luz. Jesus, o Rei desta nação, Rei desta nação. Selados pela luz, Jesus, o Rei desta nação, Rei desta nação. Esperança és a salvação do meu Brasil, tu és a solução, Rei desta nação. Do Instituto Devolver, quero agradecer por vocês estar fornecendo cesta básica para a nossa família da Casa do Avó. Valeu! Proclamaremos a tua salvação, Rei desta nação. Todos numa só voz para sempre o bendiremos. Glória ao Cordeiro, Senhor da redenção. Rei desta Boa noite, irmãos. Estamos aqui novamente. Acabamos de ouvir o testemunho do Roberto Medeiros. Ele era nosso irmão aqui conosco no Rio Bonito. Agora ele está trabalhando como missionário lá na ABA. É uma bênção.
né? Ele, a esposa, Esther, as meninas. E vamos orar nesse momento por eles, ok? Senhor Deus, louvado seja o teu nome, Senhor, porque o Senhor é poderoso. O Senhor abre portas onde não existem, o Senhor nos ajuda de todas as formas. E sabemos que o Senhor tem sustentado em ânimo, em finanças, o irmão Roberto Medeiros, ó Pai, com a esposa, com as meninas. Sabemos da fidelidade dele e da gratidão que ele tem a Deus, porque o Senhor tem cuidado deles também, Senhor. Te pedimos que o Senhor também nos anime, Pai, abra o nosso coração no sentido de doarmos e sermos fiéis mesmo nas nossas promessas de ajudar os missionários, Senhor. E que isso também reverte em bênçãos para nós mesmos. Nós te louvamos pelo trabalho dele ali, que as meninas cresçam também na graça e no conhecimento do Senhor Jesus, vendo o exemplo dos pais que tem ali, Pai. E nós te louvamos isso tudo em nome de Jesus. Amém. Queridos, neste momento, quero convidá-los a abrir a palavra de Deus no texto de Josué, capítulo 6. Eu farei a leitura dos primeiros versículos e eu gostaria que você acompanhasse comigo. Josué, capítulo 6, trata da destruição de Jericó. Diz assim: ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía nem entrava. Então disse o Senhor a Josué: olha, entreguei na tua mão Jericó, o seu rei e os seus valentes. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando-a uma vez. Assim fareis por 6 dias. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifre, de carneiro, adiante da arca. No 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as trombetas. E será que, tocando-se longamente a trombeta de chifre de carneiro, ouvindo vós o sonido dela, todo o povo gritará com grande grita. O muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá nele, cada qual em frente de si. E eu quero ler também o versículo 27, que diz assim: assim era o Senhor com Josué, e corria a sua fama por toda a terra. O que eu quero enfatizar na mensagem desta noite, irmãos, é justamente esta afirmação que o autor do livro de Josué fala acerca do cuidado de Deus para com Josué. Assim era o Senhor com Josué. Nós sabemos quem foi Josué. Josué foi um dos espias que 40 anos antes foi olhar a terra prometida, e ele e Caleb permaneceram fiéis a Deus, e os demais espias foram incrédulos, e eles então, por causa do relatório que eles trouxeram, o povo de Israel teve que peregrinar pelo deserto por 40 anos. E os 40 anos se passaram sob a liderança de Moisés. Moisés não pôde entrar na terra prometida, e Deus comissionou Josué para suceder a Moisés. Esses 40 anos se passaram, Josué agora está à frente do povo, como aquele que foi escolhido para esta finalidade, escolhido por Deus, e agora ele está diante da primeira conquista na terra prometida, que foi justamente a cidade de Jericó. E como que Josué se mostrou no seu histórico de vida? Se nós olharmos para Josué capítulo 1, nós podemos notar que Deus instruiu Josué a ser forte e corajoso, porque através dele o povo iria herdar a terra que sob juramento Deus lhe havia prometido. Josué deveria anunciar, ensinar a lei do Senhor e meditar nesta lei de dia e de noite, para que ele tivesse o cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. E Deus então prometeu que iria fazer o seu caminho prosperar e ele seria bem-sucedido. Então, de fato, Josué correspondeu a esta instrução e ele se mostrou, desde seu histórico passado,
ser um homem confiante em Deus, ser um homem obediente a Deus e ser um homem corajoso. E por conta destas qualidades, nós encontramos a afirmação descrita aqui acerca de Deus, acerca do cuidado de Deus. Assim era o Senhor com Josué. Irmãos, que nós tenhamos também a mesma atitude que Josué teve na sua vida. Que nós possamos confiar em Deus, confiar mesmo nas promessas de Deus. Que nós tenhamos uma atitude de obediência a Deus através daquilo que nós aprendemos na sua palavra. E que nós sejamos corajosos, porque muitas vezes, de fato, é necessário coragem para obedecermos a Deus. Coragem não é ausência de medo. Coragem é fazer o que tem que ser feito e vencer o medo. Isto, de fato, é coragem. Agora, Josué tem uma responsabilidade de conquistar a terra prometida. E a primeira cidade que Deus colocou diante de si foi naqueles dias, uma grande cidade chamada Jericó, cuja cidade era cercada por altas muralhas e o povo se sentia seguro e protegido atrás destas muralhas, no interior desta cidade. E Deus então mandou que Josué rodeasse a cidade por 7 dias, uma vez por dia. E no 7º dia ele deveria rodear por 7 vezes, e os sacerdotes iriam adiante levando a arca do Senhor. Logo após então os músicos iriam levando cornetas, e que no momento certo essas cornetas iriam soar e o povo iria gritar. E Deus prometeu que quando as trombetas soassem e o povo gritasse, as muralhas se romperiam e cairiam por terra. E foi justamente o que aconteceu no relato de Josué, capítulo 6, nos versículos de 1 a 27, onde nós chamamos a atenção no versículo 27, assim era o Senhor com Josué. Irmãos, não existe companhia melhor do que a companhia de Deus. Não existe a presença melhor do que a presença de Deus em nossas vidas. Como é bom saber que Deus é conosco. E se você imitar Josué, agindo conforme ele agiu, confiando, obedecendo e sendo corajoso, você tem assegurada a presença de Deus na sua vida também. E o que acontece quando Deus é conosco? O que acontece quando Deus se torna favorável a nós, quando nós agimos da maneira como Josué agiu? E nós podemos observar nesse texto algumas ações divinas em nosso favor quando nós temos essas atitudes. Quando Deus é conosco, irmãos, nós podemos ouvir a sua voz, porque Deus fala. No capítulo 6, Deus falou a Josué. Deus fala, disse o Senhor a Josué. Irmãos, Deus sempre quer falar conosco. Ele não quer que nós andemos nesse mundo desorientados, sem instrução, sem saber qual seja a sua vontade. Deus fala conosco. Nós sabemos que, de uma forma geral, Deus fala a todos através da natureza. A Bíblia fala em Salmo capítulo 19, os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Quando nós olhamos para a natureza, irmãos, nós chegamos à conclusão que é impossível não existir um Criador sábio e inteligente que tenha feito todas essas coisas. O mundo é inteligente. O design de Deus é inteligente. O sistema solar é inteligente. As nossas células têm a inteligência nelas, irmãos. O DNA é algo inteligente, uma programação de um ser inteligente. Então, Deus fala através da natureza. É impossível deixar de acreditar em Deus. É uma estutícia declarar-se ateu. Deus existe.
Não sejamos como o salmista diz o insensato no seu coração, não a Deus. A Deus. Deus existe, Ele é real. A natureza testifica de que existe um Criador sábio, inteligente, que criou todas as coisas. Deus, a natureza é uma revelação incompleta, embora ela testifique que Deus existe, que é um ser, mas Ele não fala sobre o caráter desse ser, Ele não fala sobre os atributos desse ser. Então Deus fala conosco através das Escrituras, a sua palavra. A Bíblia fala que a Escritura, a Bíblia Sagrada, é a palavra de Deus. Em 2 Pedro, no capítulo 1, nos versículos 19 a 21, diz: temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela d'alva nasça em vosso coração. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca, jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Irmãos, a Bíblia é a palavra de Deus. Deus fala conosco, não somente através da natureza criada, mas Ele fala através das Escrituras. Deus nos mostra qual é a sua vontade. Ele nos dá orientação para nós. Ele fala através do Filho. Nós temos estudado pelas manhãs o texto de Hebreus, e no texto de Hebreus diz: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias falou-nos pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Então a vida de Cristo revela Deus. O próprio Senhor Jesus Cristo disse: quem vê a mim, vê o Pai. A vida perfeita de Cristo revela o caráter de Deus. E finalmente, irmãos, Deus fala também, sabe através de quem? Através da tua vida. Normalmente os incrédulos desprezam a palavra de Deus. Normalmente os não cristãos, os não crentes, não gostam de ler a palavra de Deus. Não gostam porque estão mortos nos seus delitos e pecados. Eles não têm prazer na palavra de Deus. Mas a Bíblia fala em 2 Coríntios, capítulo 3, no versículo 2, o seguinte: vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens. Sabe de uma coisa? Os não crentes não leem a Bíblia, mas eles olham para a tua vida. E a Bíblia fala que nós, como crentes no Senhor Jesus Cristo, somos a carta de Deus, para que eles possam conhecer a Deus através da nossa vida. Então Deus fala através do nosso testemunho. Deus fala através das nossas palavras, das nossas ações, para os não crentes, que Deus existe, que Deus é real. Então Deus fala, irmãos. Então por você ter a presença de Deus na sua vida, Deus fala. Segunda bênção que nós desfrutamos da parte de Deus é que Deus garante a vitória contra aqueles que se opõem a nós. Irmãos, nós temos inimigos, especialmente os cristãos. Os crentes no Senhor Jesus Cristo têm inimigos. E Jericó era um inimigo do povo de Israel. Jericó era uma cidade a ser conquistada. Eles não iriam se entregar facilmente. Eles iriam resistir e lutar até o final. E foi isto que eles fizeram. Mas Deus garantiu a Josué a vitória contra Jericó. Irmãos, Deus entregou, a Bíblia fala, Deus disse para Josué: entreguei na tua mão a Jericó. Irmãos, nós podemos confiar e descansar em Deus, que os nossos opositores terão não que enfrentar a nós, mas terão que enfrentar a Deus. Porque Deus garante a vitória contra aqueles que se opõem a nós. Quais são os nossos inimigos?
Irmãos, muitas vezes nós temos por inimigo o futuro incerto. Ficamos apreensivos, ficamos angustiados, ansiosos, porque o futuro incerto se coloca à nossa frente como uma oposição para nós. Mas lembre-se disto, Deus nos dá a vitória com este inimigo. A Bíblia fala que o diabo, nosso adversário, anda ao nosso derredor bramando ocasião para nos tragar. É um inimigo, mas Deus já assegurou a vitória contra o diabo. O diabo é um inimigo vencido, irmãos. Nós não precisamos temer a Satanás. Embora ele venha nos tentar, embora ele venha nos oprimir, o que nós temos que fazer tão somente é confiar em Deus, porque Deus nos garante a vitória. Por isso que nós podemos ouvir de Deus, que nós podemos resistir ao diabo e ele fugirá de nós. Deus está conosco. Nós temos todos os elementos que precisamos para resistir ao diabo. As armas da nossa milícia, irmãos, não são carnais, mas são poderosas em Deus para vencer os nossos inimigos. Irmãos, o mundo secular, a sociedade em geral, se constitui como inimigo dos cristãos. Os valores deste mundo são totalmente contrários aos valores da palavra de Deus. Se colocam como inimigo. E, finalmente, nós temos o inimigo que habita dentro de nós, que é a nossa própria carne, é a velha natureza, que tem prazer nas coisas do pecado. Mas Deus nos assegura vitória contra a nossa própria carne. E a Bíblia fala, andai no Espírito, e vocês jamais satisfarão as concupiscências, os desejos da carne. Então, irmãos, não somente Deus fala conosco, se comunica conosco pela sua palavra, mas Ele assegura a vitória contra aqueles que se opõem a nós. Muitas vezes um opositor pode ser alguém que despreza os valores de Deus, e porque desprezam os valores de Deus, se colocam diante de nós para nos prejudicar, para nos caluniar, para dificultar a nossa trajetória, mas lembra, Deus assegura a nossa vitória contra esses opositores. A terceira ação de Deus, irmãos, em nosso favor, por nós confiarmos nele, é que Deus nos orienta como nós devemos agir. Nós falamos que Deus garante a vitória e Ele nos dá um manual de instrução que nós devemos seguir para assegurar a vitória contra os nossos inimigos. Josué capítulo 6, versículos 3 a 5 diz isto: ninguém poderá te resistir. E Deus orientou a Josué como ele deveria agir. Então, olha, você vai rodear a terra, a cidade de Jericó, por 7 dias, uma vez por dia. E assim eles fizeram. Agora, parece uma ordem estranha, uma ordem difícil de compreender. Josué era um soldado, ele estava preparado para lutar, e de repente Deus fala: você rodeia a terra em silêncio, em total silêncio, durante 6 dias. No 7º dia você vai rodear 7 vezes. E na última vez as trombetas vão soar, o povo vai gritar, e eu farei com que as muralhas sejam rompidas e caiam o chão abaixo. Irmãos, muitas vezes Deus nos dá instruções que nós não entendemos, nós não compreendemos. Mas o que Deus espera de nós, que nós obedecemos porque são as suas orientações. Já vimos aqui, irmãos, que o papel da palavra de Deus é nos dar instruções e orientações para a nossa vida diária, de como nós devemos nos conduzir em nossa vida. Em 2 Timóteo, no capítulo 3, no versículo 16, o apóstolo Paulo fala acerca das Escrituras. Toda a Escritura, Gênesis a Apocalipse, é inspirada por Deus. E ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus
seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Irmãos, o alvo de Deus para a nossa vida é nos transformar à imagem do seu Filho. O alvo de Deus para a nossa vida, irmãos, é que nós tenhamos o caráter de Cristo. Isto foi revelado a nós através do apóstolo Paulo, quando ele escreveu à igreja de Roma, quando ele diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto os que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, o projeto de Deus, irmãos, é que você seja transformado à imagem do Senhor Jesus Cristo. Ele te recebe do jeito que você está, imperfeito, pecador, mas com o coração arrependido. Mas ele se recusa a deixar você da maneira em que ele te encontrou. Ele vai trabalhar na sua vida. E a melhor maneira de ser transformado por Deus é quando você lê as Escrituras, que nos ensina, que nos repreende, que nos exorta, e quando nós obedecemos a palavra de Deus, então Deus vai transformando a nossa vida. Por isso que lá em Romanos capítulo 12 também diz, quando Paulo escreve lá para os crentes de Roma, diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, irmãos, a palavra de Deus nos transforma, ela muda a nossa conduta. Então, Deus nos orienta, irmãos. Ele orienta você a ser um pai melhor, ele orienta você a ser uma esposa melhor. Você, filho, Deus orienta você a ser um filho que honra o seu pai e a sua mãe. Basta seguir a orientação da palavra de Deus. Você vai ser um empregador, um empreendedor melhor para os seus empregados, vai agir com justiça, vai dar um salário digno para eles. Se você for um empregado, você vai respeitar e honrar o seu patrão. Tudo isso a palavra de Deus nos ensina, porque Deus nos orienta pela sua palavra. E quando nós precisamos de exortação, Deus vai nos exortar também, vai nos repreender quando nós precisamos. E quando Deus nos repreende, irmãos, ouça a repreensão com amor, porque são repreensões de amor, de carinho, de um Deus que quer o melhor de nós. E a quarta ação de Deus em nosso favor, por termos a nossa confiança nele, coragem e obediência, o Senhor Deus vai à nossa frente. Mas não somente Deus anda conosco, mas Ele vai à nossa frente. Quando nós olhamos a instrução que Deus deu a Josué, Ele diz que os sacerdotes tinham que ir à frente carregando a arca do Senhor. A arca representava a presença de Deus junto com o seu povo. Em outras palavras, Deus estava dizendo para Josué: olha, Josué, você vai me obedecer, mas eu vou à tua frente. Eu irei diante de você. A minha arca vai sendo conduzida diante de você, diante dos trompetistas e diante de todo o povo e de todos os soldados. Eu irei à frente de você. Você vai me seguir. Então o Senhor vai à frente. O que isso nos ensina, irmãos? Que Deus luta as nossas batalhas. Deus é que luta por nós as nossas batalhas. Deus se coloca à nossa frente como a nossa proteção, como o nosso escudo. Quando nós abrimos a palavra de Deus em 2 Samuel, no capítulo 22, a partir do versículo 1, nós encontramos um cântico de Davi, um salmo de Davi aqui em 2 Samuel, capítulo 22, versículos de 1 a 4. Olha o que ele diz lá: falou Davi ao Senhor as palavras deste cântico,
no dia em que o Senhor o livrou das mãos de todos os seus inimigos e das mãos de Saul. Davi também foi muito perseguido. Ele foi perseguido por Saul e depois também que, quando ele assumiu o reinado, ele teve que lutar com muitos inimigos do povo de Israel, contra os filisteus, por exemplo. Mas o Senhor sempre esteve com Davi, sempre esteve à frente de Davi, concedendo-lhe vitórias contra os seus inimigos. E olha a declaração que ele faz neste cântico: o Senhor é a minha rocha e a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo, em que me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte, o meu refúgio. Então, assim como a bandeira era levada, pelo soldado à frente do exército, era o baluarte do exército, que à frente do exército, Davi fala que o Senhor era o seu baluarte, e o Senhor era a sua bandeira. Então a presença de Deus na vida de Josué, indo à frente, lutando as suas batalhas e sendo a sua defesa como seu escudo, lhe asseguravam vitórias contra os seus inimigos. Mas esta verdade continua conosco. O Senhor continua lutando as nossas batalhas. Você não está sozinho. O Senhor Jesus Cristo diz: eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele compreende a sua dor, Ele conhece as suas aflições, Ele reconhece as suas dúvidas, e Ele é aquele bom pastor que está presente em nossa vida para nos assegurar que Ele vai lutar por nós as nossas batalhas. Então, irmãos, diante destas verdades acerca de Deus a nosso favor, qual deve ser a nossa atitude? Deve ser de imitar Josué, de colocar toda a nossa confiança no Senhor, termos uma disposição de obedecer a Deus em tudo, mesmo que suas instruções pareçam difíceis e até malucas, mas Deus espera que você o obedeça e que você seja corajoso, enfrente os seus medos e haja conforme a orientação que Deus dá para você. Lembram-se, os benefícios que nós desfrutamos por agir assim é que Deus continua se relacionando conosco, Ele fala conosco, Ele assegura a vitória contra aqueles que se opõem a nós. Ele nos dá orientação através da sua palavra, da maneira como nós devemos agir. Ele nos ensina, nos repreende, nos exorta, e Ele vai à nossa frente e luta as nossas batalhas e se coloca como nosso escudo para nos defender contra os nossos inimigos. Que Deus nos ajude, irmãos, a mostrarmos essas qualidades que Josué mostrou em sua vida também. Oremos ao Senhor. Pai, mais uma vez obrigado pela Tua palavra, que nós sejamos, ó Deus, como Josué, possamos confiar plenamente no Senhor, meu Deus, que tenhamos uma atitude de obediência à Tua palavra, e que nós, ó Deus, possamos ser corajosos e andar com o Senhor, e descansar no Senhor. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Deus. Oremos. Querido e amado Pai, obrigado, Senhor, pelo dia de hoje, obrigado pela Tua palavra que já ouvimos, porque ela é rica e ela também, Senhor, além de nos instruir, também nos anima, nos encoraja, porque vivemos num mundo ainda rodeado pelo pecado, e nós agradecemos, porque nós temos o Senhor como Pai, como protetor, e também a Tua palavra para nos instruir, nos ajudar, Senhor, e nos encorajar. Que sejamos firmes no propósito de agradar o Teu coração, e nós também agradecemos pelas bênçãos que o Senhor tem derramado na vida do Teu povo. Obrigado porque o Senhor é um Pai amoroso, cuidadoso, e Pai, ser também com aqueles que têm porventura parentes, amigos ou mesmo eles enfermos, que o Senhor possa acalentar os corações, dar esperança, e também, se for da Tua vontade, que possa restabelecer a saúde de todos.
Nós rogamos também por aqueles que estão em necessidades financeiras, de trabalho, que eles também tenham do Senhor o socorro. E como irmãos, que o Senhor nos dê também a sensibilidade de perceber, Senhor, aqueles que necessitam, e que com as condições que o Senhor nos tem dado, que possamos dar a cada um deles também o socorro necessário. Em nome de Cristo Jesus. Amém.